né? Um climinha bom danado para você caminhar, acordar cedo, é muito bom, né? E saudável também, né, doutora? Exatamente, né? Aproveitar. E teve essas chuvinhas aí esses dias, coisa maravilhosa. Até plantei milho lá em casa. Todo ano a gente renova essa plantação. Tem que ter a roça, né? Tem que ter a rocinha de milho. É a alegria das crianças? Adoram. Que maravilha. Bom, doutora, a gente tá num mês muito simbólico, significativo para a mulher, porque chama a atenção para as lutas, para as dores, para as conquistas. E eu tô fazendo isso. Ontem a gente conversou com Dona Penha, que foi a nossa entrevistada. A gente conversou antes de ontem com a doutora Ana Lídia Cabral, advogada, que é presidente da comissão da mulher advogada da OAB, e a gente vai ouvir outras histórias, né, na próxima semana, sobre a mulher, né, mas de um ponto de vista diferente, porque a gente chama tanto a mulher para falar somente do profissional, e a gente quer conhecer essas mulheres que inspiram melhor, falando também da área profissional, mas principalmente da pessoa, da área pessoal, da família, de como essas mulheres cresceram, quem são suas inspirações também. E é por isso que a senhora está aqui, porque é uma pessoa muito carismática, muito simples. Muita gente tem grandes relatos para fazer sobre a sua pessoa, sobre o contato com a sua pessoa. Então, indiscutivelmente, a doutora Samara é uma mulher que inspira, né? Mas quem inspirou a doutora Samara Godoy, né? Quem foi responsável, né? Qual mulher foi responsável, naturalmente, para que a doutora Samara se tornasse essa mulher que hoje inspira? Além da mãe, naturalmente, que é um norte, né? Mas outras pessoas passaram pela sua vida e lhe inspiraram, né? E a gente queria saber justamente isso. Obrigada, Anderson. É uma felicidade, né? Ouvir essas palavras suas e a gente sentir esse carinho. Me deixa muito feliz. A gente sabe que a mulher, ela tem um jeito assim tão especial de trazer para o mundo assim coragem e delicadeza ao mesmo tempo. Verdade. Né? Então a gente consegue administrar. Eu brinco muito com o Técio, meu marido, que assim, realmente a gente observa isso. Os homens, eles têm seus talentos diversos, mas para executar várias coisas assim ao mesmo tempo, tá aqui no telefone, geralmente já tá não consegue, outra, né? Não consegue, geralmente, né? E a gente realmente tem que se virar nesses 30, porque são várias coisas hoje, né? Com a conquista da mulher. Então tem o trabalho, tem casa, tem os filhos, tem nossa vida pessoal. Então acaba tendo que realmente se virar nos 30. Isso é maravilhoso, né? Isso e a é gente fala, a gente falou sobre isso ontem, inclusive, porque assim, a mulher, além de profissional, ela não deixa de ser a mulher a dona de casa, né? Por mais que o homem ele ajude nos afazeres, e deve, mas a mulher acaba sendo mais cobrada para isso, ou ela mesma assume mais essa questão de comandar, né, a casa? Eu acho que a gente tem uma visão mais tridimensional. Então a gente acaba assumindo mesmo essa responsabilidade, não é uma autocobrança, para que a gente, já que a gente observa mais, consegue ir resolvendo as coisas com mais agilidade. Aproveitar para mandar um beijo pro meu marido, meus filhos que estão ouvindo agora, né? Acordaram cedo também. Que maravilha. E sobre mulheres que inspiram, é interessante isso. Minha mãe, né, Terezinha, ela é uma mulher muito simples também, que tem um jeito peculiar, né? Então quem conhece Manhã sabe, ela é assim aquela pessoa muito espontânea. Dela você não espera nada programado, ela é altamente espontânea. Então o jeito dela, ela fala, ela conquista com o jeito dela mesmo. E interessante porque quando a gente é criança, a gente não consegue ir captando, percebendo essas coisas diretamente, né? Para caracterizar aquela mãe. E quando a gente cresce, a gente vai vendo, nossa, como Manhã tem um jeito. Rica em valores, né? No seu jeito. Exatamente. E como a gente absorve isso, né? Então, muitas das coisas que a gente vê, eu vejo não só em mim, mas na família lá em casa, tem muito dela. Então, esse jeito simples, esse jeito de querer agradar, de querer estar, assim, colaborar de alguma forma com todo mundo.
E ela é assim, ela é muito desse jeito. Tá aqui, ela vê uma pessoa passando na rua, ou alguém vai entregar um bujão lá em casa, alguma coisa, ela diz: eita, o que foi isso? Na pele, o que é? Deixa eu ver se tem uma pomada aqui para você passar. Ou então passa várias pessoas alcoólatras e tudo, que ela ajudou, já foi buscar para aposentar, para fazer não sei o quê, do jeito dela, né? Ela gosta de ajudar. Gosta de ajudar. Isso a gente vai observando isso. Meu pai também tinha muito essa característica, né? Então, a gente sempre tem essa influência, a formação assim da mãe e do pai. Minha tia, irmã da minha mãe também, né? Maria José, que tem também fez muito parte da minha vida, faz ainda, né? Logicamente, mas nesse processo de construção, todo um ensinamento de garra, de buscar ir atrás. Então, assim, ela a minha filha vem estudar. É uma mulher que lhe inspirou também. É uma mulher que me inspirou também, né? Então, a gente vai captando um pouquinho de cada pessoa ali e vai tendo essa formação que deixa a gente assim muito feliz depois em observar como foi essa trajetória, né? Então, agradecer essas mulheres inspiradoras e tantas outras que passam todos os dias pela nossa Tem um ditado caminhada. que diz que ninguém é tão rico que não precise de nada e ninguém é tão pobre que não possa doar nada, né? E tem muita gente que doa naturalmente, como é o caso da sua mãe, a dona Terezinha, como você falou, é alguém que está ali para ajudar, que está ali de forma simpática, atendendo bem, quando algumas pessoas se acham melhores que as outras. Inequivocamente, né? A gente já ouviu diversas histórias e vai presenciar certas coisas que decepciona, né? Quando a gente vê pessoas espontâneas, carismáticas, simples, né? São pessoas que conquistam naturalmente e que demonstram ali valores, e valores que, quando eu falo isso, não quero falar de valores financeiros, né? Não é o dinheiro, mas é a pessoa, né? Eu acho que tem muita gente rica aí de valores, passando sabedoria. Inclusive, você falou sobre a questão da sua mãe, que muitas coisas você só veio a perceber depois. Minha avó, eu acho que foi com quem eu mais aprendi o valor literal dos ditados. Ela dizia: olha, meu filho, vai pra onde? Vou pra tal lugar, mas volto já. Olha, bem faz quem em sua casa tá em paz. Ou seja, toda a minha vida eu cresci ouvindo ela trazer ditados que hoje eu olho para trás e digo: mas rapaz, minha avó não estava certa mesmo quando ela dizia, né, isso e tal. Então é bem interessante, nessas histórias a gente vai se construindo disso ao longo do tempo. Eita, você falando de vó agora, eu lembrei da minha avó Bezeca, né, que é um exemplo de uma mulher guerreira. Ela casou aos 30 anos, né, mais ou menos. Era uma mulher da igreja, sempre foi, a família inteira, né, a mãe dela também. E ela cantava na igreja, né, e dizia que ela tinha um cabelo muito longo, né, e dizia que várias pessoas da cidade queriam casar com ela, e ela nunca quis, que sempre foi dedicada à igreja, até que chegou meu avô, né, Mário. O príncipe encantado. O príncipe encantado, e tanto que ela casou tarde pra época, né, com 30 anos, ela demorou realmente, e ficou viúva muito cedo, então tinha tido a minha tia, Maria José, minha mãe, teve um filhinho, estava grávida quando o meu avô faleceu, né, então o filho nem conheceu o pai. Não conheceu e também não sobreviveu, acho que todo o processo, né, morreu quando estava atrapalhou a gestação, né, a emoção, né. Nasceu, mas faleceu com 8 meses. E minha avó sempre manteve-se, nunca casou novamente, criou as 2 filhas, administrou, na época, vários moradores, né? Pessoas que hoje fazem parte da nossa vida também, são pessoas que estão sempre lá em casa e com muito carinho. Lita, várias pessoas, e ela conseguiu sozinha, na época, né? Uma mulher conseguiu sozinha administrar todas aquelas pessoas que moravam ali na fazenda e com todo carinho e respeito. Tocar a vida, né? Tocar a vida, e todo mundo a respeitava. E em casa tinha muito isso. Ela sempre sentava, deixava a porta aberta, sempre queria que todo mundo que passava, que entrasse, ela entre, chegue pra cá, venha tomar um cafezinho. Sempre faz essa coisa de agregar também. Então, voltando aí mais às raízes, minha avó foi um exemplo de uma mulher muito digna, que tinha esse jeito também, que aí já passou para minha mãe, e assim a gente vai vendo a construção de tudo, né? Imagino. Dinha Martins está dizendo parabéns para essa mulher maravilhosa, que Deus abençoe, doutora Samara Godoy,
Aqui aproveita também para desejar um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres, em especial para minha mãe, minha irmã, minha filha, mãe guerreira, determinadas, lindas e maravilhosas. Hoje em dia mulheres dirigem, ocupam cargos públicos, né, com excelência. Parabéns para nós, mulheres, rainhas do lar, tá dizendo a Micaele Ferreira. Obrigado, Micaele, pela sua audiência, viu? Pela participação aqui também. Doutora Samara, além dessa esfera mais familiar, né? Dentro da sociedade, seja ela de Serra Talhada ou onde você acabou convivendo muito tempo, né? Durante a sua formação acadêmica, né? E profissional. Tem alguma outra mulher que lhe inspira, que foi um norte para de repente se dedicar à medicina ou para continuar na medicina estudando, para poder ser uma grande profissional? Na área profissional a gente vai sempre se deparando, né, Anderson, se deparando com pessoas incríveis, com profissionais incríveis que vão inspirando a gente a todo momento, e até hoje é assim, né, a gente nunca para, sempre tem, eita, que interessante, e vai se inspirando naquilo e querendo melhorar. As relações são muito importantes, né, então você falando sobre valores, essa questão de isso é muito importante. Acho que a vida, o mais importante são as relações, né? E nós somos seres humanos, todos nós. Então, quando a gente contacta ali com a pessoa, ensina, seja ela qualquer pessoa, sempre tem um ensinamento, às vezes, muito Perfeito. Maior do que algo que a gente espera. Verdade. De expectativas muito altas. Vem ali uma coisa de um lugar tão simples que faz a gente repensar tudo, né? E hoje a gente vê muito isso. As pessoas resgatando raízes, resgatando coisas que antes não citava tanto. A gente vê, inclusive, os homens muito mais envolvidos na criação dos filhos, né? E em casa eu vejo muito isso, Técio. Então, tá tudo voltando ali muito para esse berço de família, para esse berço de entender os valores reais. Então, sempre que eu vejo alguém que tem esse lado de mostrar esses valores, tanto familiares como valores na profissão também, que a gente sabe que isso é algo que a gente também leva para dentro da nossa profissão, né? Saber aplicar o que é melhor para aquela pessoa sem pensar no que vai ganhar ou perder com aquilo, mas saber o que você vai entregar que aquela pessoa precisa da melhor forma, né? Então, acho que em tudo na vida, quem a gente leva para a vida profissional, para a vida familiar, para a nossa vida pessoal, leva para tudo, né? Então, sempre vem essas inspirações diárias mesmo, de onde a gente nem espera. O Cabeça Almeida tá dizendo, já viajei muito com essa mulher, viu? Ela é iluminada. A Cabeça, um abraço, você já tá acordado. Já, todo dia ele bate o cartão aqui, viu? Todo dia ele tá ligado. Agora, doutora Samara Godoy, ser mãe, a senhora já teve a oportunidade de ser por 2 vezes, né? Tem 2 meninos lindos, estão crescendo e agora foi surpreendida com uma nova gestação, e graças a Deus agora de uma menina também, né? Para animar esse recinto, para lhe fazer companhia, né? Nesse quesito da mulher, do feminino. Eu queria saber da emoção, né? De estar fazendo uma gestação do 3º filho, mas de uma menina, né? Que talvez fosse o que vocês esperavam pelo fato de já terem 2 meninos. Conte pra gente essa emoção como mulher, né? Sobre essa realização, porque ser mãe é uma realização. Embora muitas profissionais mulheres se dediquem mais à carreira, deixem a família para um segundo plano, a doutora Samara é alguém que consegue reunir isso, né? Família, dar atenção à família e também se dedicar à questão profissional. Então, eu queria que você falasse sobre isso, porque certamente vai soar como um depoimento muito importante para muitas mulheres que talvez adiam aí o sonho de ser mãe ou a oportunidade de ser mãe, porque muitas nem sonham em ser mãe, mas desejam uma hora ou outra, né, engravidar, ter filhos, enfim, pensando na posterioridade. Fique à vontade. Anderson, a maternidade é uma coisa que só sabe quando a gente começa a vivenciá-la, né? Então, é algo realmente incrível, porque quando a gente tem um filho, a gente começa também a levar essa maternidade para dentro do nosso trabalho, né? Então, a minha visão, ela melhorou muito, a gente consegue ficar mais sensível, né? Àquela
aquela causa de alguém que entra, aquela criança que entra, aquela mãe que entra. Então a gente consegue levar muito mais sensibilidade também para o trabalho, né? E ao mesmo tempo a gente desenvolve outras características quando a gente se torna mãe, que é conseguir ser muito mais rápida, né? O pensamento muito mais rápido, direcionado, objetivo. Então tudo se torna muito mais. Eu acho que eu fiquei mais ágil depois que eu me tornei mãe, porque exatamente a gente tem que faz uma coisa, faz outra, a gente não para, né? Os filhos não permitem que a gente pare. Verdade. Então isso a gente leva também para o trabalho. Então eu digo que me enriqueceu ainda mais. E ser mãe foi uma surpresa assim maravilhosa. Eu não imaginava, não era uma coisa que eu dissesse assim, já quero ser mãe. E veio a surpresa de ser mãe. E aquilo foi algo que me transformou, realmente. Que a gente só entende o amor e entende os pais, né, com o carinho, a proteção, quando a gente passa a ser pai também, né? Exatamente. Eu particularmente, eu fico muito abalado, mexido, tocado quando eu vejo algo que envolve criança, principalmente. Isso ficou aguçado depois que você vira pai. Eu não aguento ver uma criança chorando, querendo algo, comer algo, né? Porque muitas crianças passam fome ainda, infelizmente, né? No país, ou não têm acesso a tudo que gostaria de ter, né? Casos de violência contra criança, aí é que é um absurdo mesmo, né? Pensar, imaginar e ver esse tipo de coisa acontecendo. A gente fica de fato mais tocado, mais sensível. Agora, o terceiro filho, é mais fácil lidar com a gestação e a posterior a criação, quando já se tem dois? Eu levo muito na naturalidade, né? Acho que desde Nossa Senhora a gente sabe que a gravidez é algo muito natural, né? Então eu sempre procuro encarar aquilo como algo que está me acompanhando, mas eu não deixo de fazer as outras coisas. E o terceiro filho, ele vem com a maturidade já, a gente já tem uma certa maturidade de entendimento de como é todo esse processo, então vem com muita alegria, assim como todos eles. Mas vem de uma forma muito mais tranquila, né? A gente já com aquele berço preparado ali, digamos, né? Com a família já toda preparada. E filho é sempre uma bênção. Eu sempre digo assim, eu nunca criei uma expectativa de ser menino ou menina, porque eu vejo o ser humano realmente, quando a gente tem um filho, aí você tem outro, você vê que um é completamente diferente do outro, né? E em casa também, como somos de família grande, então cada irmão, apesar de se parecerem muito, mas cada um agrega de alguma forma com a característica que sempre me encantou muito, né? De ver assim, meu Deus, se não existisse essa pessoa, olha que coisa interessante, que legal, como ele é, essa personalidade assim. E meus filhos eu já vejo isso, apesar de pequenininhos, mas um já tem um jeitinho diferente do outro, e isso me encanta muito. Então, quando veio a terceira gravidez, a gente não criou expectativa em nenhum momento, só pensava nesse novo ser que ia vir, né? Como será agora? E aí quando vem uma menininha, aí é tudo diferente realmente, né? Porque eu desconheço completamente esse mundo rosa, digamos assim, depois de 2 meninos, mas a gente já fica naquela expectativa. Como será? Será que vai ser assim? Será que como vai ser esse jeitinho? E é bom porque tem aquela história do tal pai, tal filhos, né? No caso do Técio, agora vai ter tal mãe, tal filha, né? Eu brincava e falava isso pra Técio, será se for uma menininha, agora eu vou ter uma companhia, né? Porque todo menino acompanha mais o pai, né? É verdade. Mas é uma bênção de Deus, só agradecer a Deus mesmo. E assim, apesar do filho buscar muito nos pais, de modo geral, a referência, né? Para os seus atos, mas o menino, ele quer imitar mais o pai, muito embora diga que ele se apaixona de verdade pela mãe, né? E a menina o contrário, então fechou a conta, né? Fechou a conta, ninguém deve nada. Verdade. É verdade que a senhora quer ter pelo menos 6? A vontade era ter um por aí, viu, Anderson? Eu não sei como é a questão administrativa de tudo isso. É, né? Complicado, né? Mas não falta vontade. Que maravilha. Bom, dito isso, né? Vocês conheceram um pouquinho mais da doutora Samara, do seu modo mais pessoal, já que ela fala tanto quando vem aqui sobre a questão profissional, mas a gente tem também que falar sobre cuidados, né? Aproveitar essa oportunidade da vinda dela para cá, pra gente também falar sobre cuidados, porque as mulheres, elas precisam de atenção, de cuidado, e muitas vezes, não sei
se essa é uma questão social e financeira, mas você vê muitos casais aí, o marido não liga para a mulher, não elogia, não quer saber se ela tem suas necessidades, precisa, né? Ir para um cabeleireiro, ir para uma maquiadora, ir para uma dermatologista para cuidar de alguma coisa ou para melhorar alguma coisa. E é importante que essa atenção, né, ela exista, porque um casal ele tá ali para ser uno, né? E aí, quando há esse afastamento, a mulher perde sua autoestima, a partir daí surgem estresses, brigas, discussões, aí aparece uma queda de cabelo, né? É a chamada alopécia, né? E outros problemas também de saúde que a mulher pode desenvolver. Quando você não tem uma vida feliz, olha, tudo de ruim pode acontecer, e talvez a ciência até explique isso. Quero que a doutora fale um pouco sobre essa questão de cuidados, né? E de que forma a dermatologia pode ajudar a melhorar a autoestima de muitas mulheres, doutora. Perfeito, né, Anderson? Essa sua colocação muito, muito importante, porque a gente vê muito isso. A mulher, ela cuida de tudo. Então, ela tá ali, ela leva o marido para consulta, ela observa, olha, ele precisa melhorar isso, leva inclusive para se cuidar. Quem fala é ela, né? Quem fala é ela. Leva inclusive para cuidar de uma calvície, né? Verdade. De um problema estético. E às vezes o homem não tem essa visão. A mulher, culturalmente, a gente precisa, né? Então, homens, prestem atenção, né, nessa fala, porque deixem esse momento para a mulher. Mas isso é uma coisa, para que cuidar do cabelo, ou para que, se a gente pode fazer algo mais importante, para que cuidar da pele? Mas a autoestima é muito importante, né? E isso às vezes começa de fora para dentro, né? Às vezes eu recebo várias mulheres no consultório, por exemplo, com melasma, né? Ou com a queda de cabelo, que é aquele cabelo ficando ralo, com alopecia. E ela diz, doutora, eu não estou conseguindo mais nem sair com as minhas amigas, ou até para me olhar no espelho. Tô com uma certa dificuldade, eu já me acordo de manhã e corro para passar um protetor com cor, uma maquiagem. Então a gente vê aquela tristeza acontecendo, por mais que ela tenha, logicamente, viva a vida dela, esteja desempenhando seus papéis ali, mas aquilo está afetando. Então o homem tem que ter essa sensibilidade, perfeito, né? Para olhar e dizer, não, deixa eu deixar esse momento para minha mulher se cuidar, vá para sua consulta ou vá para o seu salão, para aquilo também energizar a gente, porque como você falou, quando a mulher está bem, ela leva isso pro lar, né? E essa alegria, essa autoestima vai contagiando também todas as suas atividades do dia. Então eu acho que a gente precisa ter esse momento. Quando eu, por exemplo, a gente tá ali no consultório, então estou cuidando de várias pacientes, e às vezes passa aquele tempo, você diz, eita, eu não fiz nada por mim. Então, alguns momentos, né, quem vê lá no meu Instagram, eu paro também, digo, peraí, deixa eu me cuidar. Então, eu vou lá, faço um microagulhamento, faço meu tratamento de cabelo, porque a gente sabe que isso transmitido ao vivo, né? Porque exatamente, eu já coloco, já vou passando Tati também. Eu não sei como é que a doutora Samara consegue, ali no espelho e já fazendo algum procedimento, porque aquilo, incrível, mesmo eu, dermatologista, no dia a dia ali, já tendo esses cuidados, mas quando a gente para esse momento pra gente, eu já vou pra casa de outra forma, né? Então, eita, passei um tempo hoje cuidando de mim. Importante. Né? Dediquei esse momento a mim também. Então, aquilo já traz uma autoestima maior, a gente já vai querendo se cuidar mais. Então, isso é fundamental, né? A mulher precisa, até por questões também, quando a gente percebe algo, a gente tem essa percepção mais sensível. Então, viu que algo, um sinal que apareceu ali, que não tinha antes, já precisa cuidar mesmo, né? Já que a gente tem essa visão, porque aquilo é saúde. Eu recebo no consultório pacientes que calvas, porque doutora, mas foi a correria do dia a dia e alguém dizia que era normal, que ia parar essa queda, e aí a gente vai buscar, né, tratar esse cabelo para recuperar esses fios. Então, assim, algo que a gente pode antecipar esse cuidado. Me diga uma coisa, no seu consultório especificamente, as mulheres que procuram o consultório, elas procuram mais para o quê? Para a questão de tentar ver se uma feridinha que apareceu trata-se de um câncer de pele, é a questão que envolve mais a autoestima, o tratamento para o melasma, é a preocupação com a queda do cabelo, ou é também para cuidar do botoxzinho?
quem é que procura mais, né? Qual serviço a mulher procura mais dentro do seu consultório, da sua clínica? A gente acaba tendo todos esses públicos, né? Então tem a mulher mais jovem que vai muito por essa questão da queda de cabelo. Hoje a alopecia feminina, que a mulher também fica careca, ela está acontecendo de uma forma mais precoce, talvez por toda essa mudança de estilo de vida mesmo, né? Então aquele cabelo era volumoso, começa a ficar mais ralo, e cabelo é uma coisa que mexe muito com a nossa autoestima, né? Então a gente começa a mudar, muda mesmo. Eu digo que até um penteado de cabelo já muda nossa forma de nos vermos no espelho. Então imagina aquele cabelo caindo ou ficando ralo, vendo o couro cabeludo. Então as mulheres, isso pode indicar outros problemas de saúde, essa queda de cabelo? Pode, por isso que queda de cabelo a gente não deve, tá? Tem gente que se automedica, toma várias vitaminas e não vai funcionar. Então nada melhor do que direcionar o tratamento certo, porque existe por deficiências de micronutrientes, por alterações hormonais, por uma doença, um lúpus, uma hanseníase e várias outras doenças, ou uma alopecia genética mesmo, que começa ali mais cedo e a pessoa só vai perceber depois, quando tira uma foto e vê como meu cabelo reduziu o volume, né? O homem também percebe assim. Então, não retardar isso, porque quanto antes a gente começa um tratamento de cabelo, por exemplo, de queda de cabelo, ou daquele cabelo que está ficando ralo, melhor é o resultado, né? Então eu digo que um fio de cabelo vale ouro para quem perde ele, só sabe quem perde. Tem um amigo meu que tava só a capinha, né? Só a capinha do Batman, e ele começou a fazer um tratamento com a doutora Samara, e em pouco tempo, hoje o cabelo dele tá bem mais fechado, assim, ficou realmente, surtiu muito efeito. Muito, né? Então a gente vê assim resultados fantásticos. E pessoas jovens, né? Que começam então, a perder. Tem um paciente de 18 anos, né? Que já tá, e aquilo mexe muito com a autoestima. E tem o outro lado das pessoas que vão para retocar seu botox, para cuidar do seu melasma, né? E ficam naquela alegria quando você se olha no espelho e aquela mancha já tá saindo. Assim como tem aquele público das pacientes mais idosas, né? Que tem já muito dano na pele, ali com lesões de câncer de pele. Não que só suja no idoso, mas assim, do público maior, né? Porque já levou mais sol, já se expôs mais. E ali a gente vai tratar também lesões de câncer de pele. Então tem esses públicos bem. Como é que tá o cenário do botox? As mulheres estão colocando muito, não? Muito, sempre, fazendo, né? correções. Quem faz uma vez dificilmente deixa de fazer, porque realmente vê o resultado, vê o resultado, melhora aquela linha de expressão, né? Então assim, é sempre uma renovação de autoestima. Agora, na internet tem tantos procedimentos mal feitos que isso também deixa muita gente assustada e pensando duas vezes se vai fazer ou não. Qual é a recomendação da doutora em relação a isso? A recomendação é sempre você buscar um profissional que você já vê que ele busca essa naturalidade, né? Em tudo na vida, eu acho que a linha da naturalidade, ela sempre vence. Porque a gente não quer transformar você em outra pessoa. A gente quer melhorar aquela pessoa que você já é, né? Atenuar pequenos traços ali de envelhecimento, mas mantendo aquela pessoa. Por mais que até algumas pessoas digam, mas eu quero mudar tudo, mas não seria mais você, tá transformando em outra pessoa, né? Então a gente vê muitas pessoas hoje, inclusive, parecidas, porque estão seguindo aquela mesma forma de bolo, né? Daquela mandíbula mais quadrada, aquele nariz, aquela sobrancelha. Então tá tudo muito parecido. Eu acho que cada um tem sua individualidade, tem sua beleza particular, e é isso que a gente deve evidenciar. Daqui a uns dias a pessoa que não faz muita coisa, que faz no ponto certo, na quantidade certa, já está acontecendo. Inclusive muitos artistas a gente vê passando em programas, né? Tirando aquilo que colocou para ganhar linhas mais naturais, né? Para ganhar linhas mais naturais e porque você perde sua identidade. Verdade. Né? Tem gente que precisa tirar documento de novo, né? Parabéns para essa excelente profissional e ser humano. É a Fran Lima, cabeleireira lá do IPSEP. Obrigado, Fran, pela audiência e pela participação aqui conosco. Tem mais. O doutor Técio mandou mensagem aqui também, ó. Eu, Luiz Guilherme, Antônio e Mariana temos o privilégio de ter Samara como fonte de tanto amor e carinho que nos fazem amanhecer cada dia mais felizes. Um beijo, meu amor. Ele é romântico assim mesmo, todo dia, toda hora, ou só pela internet? Anderson Técio, meu amor, um beijo. Um beijo, Luiz, beijo, Antônio. Técio, assim, ele me surpreende a cada dia, né? Então ele consegue ser um pai maravilhoso, né? Um pai e mãe também, a gente se junta, se mistura e ali ninguém sabe quem está exercendo o papel.
E um marido maravilhoso que respeita exatamente isso, né? Dá o momento pra gente se cuidar, dá o momento pra gente, para cada um ter seu espaço ali. E a história de vocês, a história de vocês acaba se confundindo também em relação a essa questão familiar, porque eu já vi o pai dele falando dele, né, em algumas entrevistas, participando e tal, e mostra que eles são muito unidos também, como você com a sua família, por exemplo, né? Então tem uma história que se confunde com a outra aí, né? Muito. A família de Técio é linda também, né? O pai e a mãe, aquela construção que você vê também ali, muita união, muita parceria. Sempre sou muito admiradora deles também. E Técio vem com essa, já tá assumindo também essas mesmas características e faz a gente se encantar a cada dia. Eu sempre digo a ele, parece que o amor aumenta, é capaz de aumentar, porque cada dia a gente vai se descobrindo uma nova pessoa ali em Dona casa. Socorro Pereira, da Várzea da Madeira, tá dizendo, abraço a doutora Samara, né? E ela tá dizendo que na fórmula, né, tem preço, qualidade, excelência, tá fazendo o merchan, né, dona Socorro? Um abraço, obrigado pela audiência. Agora tem uma pergunta que o Robson tá perguntando se o procedimento de implante, ele diz que ouve dizer que geralmente o implante ele cai para nascer de novo, e ele quer saber a relação entre o tratamento e o implante, qual seria a melhor alternativa de resultado, e que talvez não a menos invasiva talvez seja justamente esse tratamento, né? Mas é a dúvida dele. Robson, bom dia. Então vamos lá. Primeiro, eu não sei o nível de calvície que você se encontra, mas a gente sempre precisa tratar primeiro esse cabelo, né? Mesmo que você tenha intenção de fazer um implante depois, se houver essa necessidade, a gente precisa tratar para você melhorar a quantidade de fios de cabelo que você tem, dar aquela volumizada, melhorar a densidade, e muitas vezes você nem vai sentir falta ou sentir necessidade de implante. Às vezes já resolve só com o tratamento que a gente faz dessa terapia de regeneração, de tudo, né? Muito eficaz e seguro que a gente faz no consultório. A Maria Lenice está perguntando se dermatite tem cura. Dermatite, daí dermatite de contato. Não, aí toda vez que você entrar em contato com aquele produto, com aquele material, você vai desencadear. E seria uma alergia, isso? É como se fosse uma alergia, mas, né? Aí a gente tem como controlar isso e tratar para quando a crise chegar, melhorar, né? Maravilha. Tem uma pergunta aqui também. Pergunta a doutora sobre aquele produto que as mulheres, geralmente mais idosas, usam em tratamento de clínicas, que elas ficam com a pele, elas ficam com a pele de meninas novas, rejuvenescem aí pelo menos 20 anos. A Simone que está perguntando. Tem um material que é utilizado, e me parece que até uma pessoa aqui no Brasil morreu depois de passar por um procedimento desse. Eu não conheço especificamente, não estou lembrado, né, do medicamento que é utilizado, mas a gente vê também na internet muitos casos, né, de mulheres mais idosas que mudam, viram outra pessoa, perderam a identidade anterior. Já que estávamos falando aqui de identidade, né, e de simplicidade do procedimento. Esse daí, provavelmente você está falando do peeling de fenol, né? É esse mesmo. Que inclusive durante a minha faculdade realizei alguns peelings desse em algumas pacientes que rejuvenescem muito mesmo, em aproximadamente uns 15 anos ali. Mas foi um produto que foi retirado do mercado, né? Não é permitido mais, exatamente por esse uso de forma errada. Então, antes era utilizado só por médico, de uma forma no ambiente hospitalar para fazer. Depois começaram outros profissionais a utilizarem de uma forma muito, né, irresponsável, e acabou levando à morte, acho que foi de uma pessoa, se eu não me engano, e a partir dali foi totalmente, né, retirado do. Mas do existe outra fórmula, outro medicamento que possa ser utilizado para garantir o mesmo efeito, o mesmo resultado? Como o fenol, não, né? Mas a gente hoje tem produtos derivados do DNA do salmão, exossomos, essas regenerações que a gente faz que vão trazendo para a pele como se a célula que está envelhecida fosse rejuvenescendo. Então a gente tem isso hoje no consultório também, tem lasers. Então tudo, eu digo que é sempre a gente continuar o tratamento, né? Manter. Não é fazer uma coisa só e se transformar.
transformar. Mas essa transformação, ela é todos os dias. Cada dia a gente vai plantando ali, colocando, regando aquela plantinha e a coisa vai florescendo e a gente vai ficando cada vez melhor de uma forma natural. Que maravilha. Eu queria saber com a doutora o que é bom para queda de cabelo, porque tem homem com 24 anos quase careca e nos 50 anos mulheres. Exatamente, é o que eu tinha falado, né? Hoje começa muito cedo e não existe esse remédio que a gente quer, esse milagre, essa polivitamina que funcione, não é assim. Então, primeiro a gente saber o que é que tá levando essa queda de cabelo ou essa calvície pra gente tratar. Então, será um prazer cuidar de você. Vai lá pra gente examinar e saber direcionar o melhor tratamento. Que maravilha. Eu quero aqui agradecer a doutora Samara Godoy pela sua vinda aqui. Ela que na semana que vem, Deus quer e vai abençoar, vai estar pegando nos braços, né? É Mariana, né? Mariana. A Mariana, junto com o doutor Técio e toda a família, e ela mesmo prestes a ganhar neném de seu vô Anderson, e é muito bom ter mulheres que inspiram, né? Já que a gente está nesse mês da mulher, o mês de março, chamando atenção, obviamente é um mês simbólico que chama atenção para as lutas, dores, para as causas, né, defendidas pelas mulheres. Então quero agradecer a ela pela vinda. Estamos chegando ao final do programa, mas doutora, me dê só uma pitadinha. Que mensagem a senhora deixa para as mulheres e para os homens também, principalmente, que estão nos ouvindo, porque todos eles são filhos, pais, tios, né, avós, enfim. Todos eles têm um convívio com uma mulher, né? Que mensagem a senhora deixa para essas pessoas e para as mulheres também, desde a pequenina, né, que está nos ouvindo, talvez porque a avó, a tia, a mãe está com o rádio ligado, até as adolescentes e as mulheres mais idosas também, que estão aí numa fase boa, dizem que depois de 50 entra na idade da loba, né? Essas mulheres também, qual é a mensagem que a senhora deixa para a mulher de modo geral nessa manhã? Mulheres, eu quero primeiro deixar os parabéns para cada uma de nós, né? Porque a mulher, cada uma vai trazer uma característica única e isso vai contagiar ali o seu ambiente íntimo, né? Sua família, as pessoas com quem ela convive. Então, cada uma de nós é especial, né? Na forma de ser. Se amem, porque cada uma tem o seu valor, tem sua característica muito particular, mas se amem, né? Não fiquem sempre buscando algo que já não existe dentro de vocês. Então, amem aquilo que vocês são, né? Deixem-se ser vocês mesmas, que isso já contagia o mundo da forma mais bela que existe. Então, a mulher, ela tem esse poder. Então, apenas sejam vocês, não fiquem muito engessadas pelo que o mundo quer de vocês ou pelas cobranças que existem. Apenas sejam, que isso já vai ser um grande presente para a família, para todos que convivem com vocês. E para os homens, valorizem toda mulher que passar pela vida de vocês, né? Então, desde a mãe, tenham esse olhar sensível para perceber ali aquela mulher, como lhe acolheu, como lhe colocou no mundo com características, e aquilo você valorize, tenha esse olhar mais sensível, né, para sua mãe, para sua avó, para sua esposa que está ali. Então, acolha desse momento também para ela ser mulher, porque você também vai gostar disso, né, de ver aquela mulher florescendo, aquela mulher com vários encantamentos. A mulher, quando ela é bem tratada, quando ela é acolhida, quando ela se sente amada, ela consegue colocar para fora tudo de melhor, né? Então ela floresce de uma forma linda e você vai querer essa flor no seu jardim. Então valorizem as mulheres, tá certo? De uma forma geral, essa violência, tanta coisa que vem acontecendo que a gente não sabe onde vai parar. Mas é muito importante vocês se voltarem, entenderem que todos nós somos seres humanos, né? Todo mundo nasceu da mesma fonte, então seja homem, seja mulher, tratem com respeito cada ser humano que passa pela vida de vocês e que a gente vai se encontrando ao longo do tempo. Então, a gente pode concordar ou discordar, gostar ou não gostar, mas o respeito, ele tem que estar sempre presente. Que maravilha. Muito obrigado, doutora Samara. Gente, depois do intervalo eu trago o resultado dos Pix, tá? Daqui a pouco, depois do intervalo, vocês vão saber quem tá levando o Pix pelas participações no Zap e também no YouTube. Então fica ligado que eu volto depois do intervalo.
Doutora Samara Godoy é dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e especialista em tratamentos clínicos, estéticos, cirúrgicos e capilares. Ela oferece cuidados para acne, herpes, dermatites, melasma e controle do vitiligo, além de tratamentos eficazes para queda de cabelo e estética. Doutora Samara Godoy atende na Neuropele, Rua Inocêncio Gomes de Andrada, 700 87 99610 3000. Protibem, proteção veicular. Cobrimos roubo, furto, colisão, até R$150 mil de danos a terceiros, rastreador incluso, sem aumento na parcela e com parcelas a partir de R$42,36 para motos e R$94,87 para carros. Reboque limitado em caso de colisão. Fale com um de nossos especialistas. Antônio Alves, no 879-9619-8236 e Josemar Nunes, no 879-9902-3659. Protibem, proteção veicular. Você está ouvindo? Vila Bela. A Fórmula. Presente em 19 estados e agora também em Serra Talhada. Tecnologia personalizada e de última geração. Controle de qualidade em todos os processos. Manipulação com monitoramento rigoroso e laboratórios equipados para resultados de excelência. Farmacêuticos magistrais especialistas. Atendimento farmacêutico exclusivo para o cliente. Telefone WhatsApp 87 981 22 89 62. Rua Enoque Inácio de Oliveira, 755, em Serra Talhada, Pernambuco. No Castelo dos Colchões, toda semana, a semana inteira, tem super promoções. Descontos que chegam a mais de 30%. Isso mesmo, 30%. E não é só colchão. No Castelo, você também encontra ar-condicionado, bicicletas, fogões, armários de cozinha e mesas de jantar. Castelo dos Colchões, Rua Enoque Inácio de Oliveira, em frente à Farmácia do Povo, loja 2. Aqui o cliente reina. Ilumina. Vila Bela. MS Distribuidora. Além dos produtos da Grendene, sandálias confortáveis, com durabilidade e qualidade, você agora também tem na MS Distribuidora produtos para a higienização do seu carro e produtos para os cuidados com o seu pet. São produtos da Total Química, que tem toda a linha de limpeza automotiva, e a linha de pet Sanol, que tem vários produtos com liderança no mercado nacional. Siga a página da MS Distribuidora no Instagram. MS Distribuidora é de Serra Talhada, é da gente. Está em busca de saúde e qualidade de vida? A Tencor Serviços Médicos, a famosa clínica de Dr. Valdir Tenório, é o lugar certo para você. Aqui contamos com uma estrutura onde tem tudo o que você precisa em um só lugar: cardiologia, clínica médica, endocrinologia, psiquiatria, psicologia e nutrição. E o melhor, aceitamos vários planos de saúde. Ficamos localizados na Rua Inocêncio Gomes de Andrade, 696, Centro, Serra Talhada, Pernambuco. Siga a Vila Bela no Instagram. @Vila Bela FM. Doutor Davi Jorge. Olha só, gente, acende a luz vermelha aí. Atenção, é o seguinte: o exame certo para você fazer seus implantes é a tomografia. Se algum profissional chega para você e diz, vamos fazer, eu tô com a radiografia aqui, não tem problema, vai dar certo. Muita atenção com essa conversa. Você pode pegar o seu dinheiro, a sua expectativa de uma vida de trabalho e jogar por água abaixo. O exame correto é a tomografia. Tô falando para você como um amigo e como um profissional que quer tudo de melhor para você. Davi Jorge Odontologia, Rua Jacinto Alves de Carvalho, 7